Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 14. É o nosso texto de referência para essa noite. Glória a Deus. Irmãos, nós, antes de lermos ainda, não vamos fazer a leitura agora, mas apenas a título de ilustração, nós vivemos num mundo onde cada dia que passa nós temos mais insegurança, não é? Insegurança em todos os sentidos, e tem sido cada vez mais difícil para nós nos sentirmos seguros e também esclarecidos quando nós lemos os jornais, quando nós ouvimos o noticiário. Antigamente, o trabalho de um jornalista era um trabalho nobre, né, importante, porque ele investigava os fatos que estavam longe do nosso conhecimento e traziam esses fatos para nós. Isso nos fazia saber o que acontecia no mundo, e nós, a partir dessas informações, nós podíamos conduzir as nossas vidas, tomar decisões, fazer escolhas, enfim, pelo menos tomar ciência do que estava acontecendo ao redor do mundo. Hoje, as coisas estão muito diferentes, porque tudo hoje gira em torno de algum tipo de engajamento político, ideológico, nesse ou naquela vertente. E, enfim, as notícias não são mais informação, elas são apenas notícias. E hoje é difícil a gente saber realmente quem é que está falando a verdade, quem não está, porque a verdade foi tão relativizada na nossa realidade que nós não temos como medir essas coisas, não é? E, na verdade, assim, a informação se tornou algo, uma espécie de arma, uma arma muito poderosa, que acaba se tornando um mecanismo de controle e de manobra nas mãos de pequenos grupos que detêm o poder da notícia, né? Então, o mundo hoje gira em torno dessas coisas. E cada vez mais nós devemos olhar para a palavra de Deus, nós que somos cristãos, que tememos a Deus e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cada vez mais nós devemos olhar para ela e procurar aprender com ela, né, que, na verdade, a única fonte segura que nós temos de instrução, de ensino, de aprendizado é a palavra de Deus. E a única fonte segura que nós temos também para dirigir as nossas vidas. Mas, sobretudo, há algo muito importante que nós precisamos aprender aqui nas Escrituras, que é justamente essa questão de como lidar com o poder, né? Esse poder que esses grupos detêm, esse poder é usado para tudo, mas ele não é um poder moderado pela compaixão, pela graça. Ele é um poder apenas movido pelo interesse humano. E muitas vezes as manobras que são feitas, né, de posse dessas notícias, dessa estrutura que foi montada, né, que num filme já foi chamado de O Quarto Poder, muitas vezes isso custa a vida de muitas pessoas, custa o bem-estar de outras tantas, a opressão de mais um tanto, enfim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que, ainda que Deus tenha todo o poder, ainda que Ele seja todo poderoso, sempre houve algo que serviu como um fator de moderação para o poder de Deus, que foi a sua misericórdia, a sua compaixão.
Então, nós temos vários momentos nas Escrituras em que nós vemos que a compaixão prevaleceu sobre o poder, em que Deus podia fazer determinada coisa, que Ele podia agir com juízo, mas a compaixão e a misericórdia impediram que Ele o fizesse. Nós temos um exemplo típico da cidade de Nínive, quando o Senhor manda que Jonas profetize sobre a cidade, e o Jonas ali, já esfregando a mão, sabendo ali, certamente que Deus vai pôr fogo na cidade, vai destruir tudo, mas quando o povo se arrepende dos seus pecados, o Senhor então se compadece e não destrói a cidade. A única pessoa destruída em tudo aquilo foi Jonas, porque ele esperava que Deus com certeza fosse punir os ninivitas aos quais ele odiava, mas Deus teve compaixão daquele povo. Então nós vemos isso em vários momentos das Escrituras. E nós vemos também no nosso texto de hoje, sobre o qual nós vamos refletir, dentro dessa perspectiva, de aprendermos a lidar corretamente com o poder que temos em nossas mãos. Então vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 14, do versículo 13 até o 21, e depois vamos fazer uma oração, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Ó Deus, pela graça de podermos tê-la aberta mais uma vez diante de nós e podermos ler e entender o que ela diz. Que privilégio maravilhoso, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, com profundidade, de tal maneira que a tua palavra venha tomar a direção das nossas vidas, venha conduzir os nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações, de tal forma que ela, ó Deus, nos dirija numa condução melhor das nossas vidas a partir de hoje, dentro daquele assunto que o Senhor já colocou para nós nessa noite, à luz do texto que nós acabamos de ler. Então, Senhor, instrui o nosso coração, a nossa mente, guia-nos no caminho da Tua palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, o texto do capítulo 14, logo no primeiro versículo, versículos 1 e 2, vai dizer assim: Por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. O contexto aqui é um contexto de uma série de situações onde Jesus opera sinais miraculosos. E não apenas isso, mas ele também demonstra muita sabedoria, acerca do ensino que ele, através do ensino que ele propõe, especialmente por meio de parábolas, que nós vamos ver aí no capítulo 13, uma série de parábolas, e com essas coisas ele vai se tornando conhecido, as pessoas vão falando sobre ele, e essas notícias a respeito de Jesus chegam lá no palácio de Herodes Antipas. Então,
Jesus, ele ouve dizer dessa notícia que chegou ao conhecimento de Antipas e do que ele disse a respeito dessas notícias, né? Ele disse que Jesus seria João Batista, que teria voltado dos mortos, e por isso forças miraculosas estariam operando através de Jesus, né? A partir do verso 2 até o 12 do capítulo 14, o Mateus ele dá um passo atrás e faz aqui uma digressão. Ele conta como aconteceu a morte de João Batista, né? E aí o verso 13 retoma o assunto do versículo 2, que é justamente o que Herodes disse quando ele soube do que Jesus estava fazendo. Então, quando Jesus ouviu que Herodes estava convencido de que ele era João Batista que voltou dos mortos e por isso estava operando muitos sinais, e ele se retirou dali num barco para um lugar deserto à parte. É o que diz aí a primeira parte do versículo 13. Então, quando Jesus ouviu a inquietação de Herodes, ele deixou a região da Galileia, que era um território sob domínio de Herodes Antipas, e saiu de barco à procura de isolamento. Por que Jesus fez isso? Bem, haveria uma série de razões para ele fazer isso, para ele tomar essa atitude. Uma delas seria a razão descrita pelo texto paralelo de Marcos, onde se diz que Jesus queria descansar um pouco com seus discípulos, que haviam acabado de voltar da missão evangelística. Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 10, perdão, e depois Marcos capítulo 6, 30 a 31. Então, por isso, Jesus teria escolhido sair para um lugar isolado, longe da multidão. Mas há outra razão que também parece ser muito coerente aqui com o texto, né, tanto com o andamento da passagem que nós lemos, quanto no desenrolar do contexto maior aqui relacionado a Jesus. Seria a decisão de Jesus de sair de cena por um pouco e se manter fora da mídia, vamos dizer assim, né, por um tempo. E isso ganha força quando nós olhamos para a opinião pública daquele momento, que parece que a conclusão de Herodes sobre Jesus era também a opinião do povo, né? Se você avançar um pouquinho aí para Marcos capítulo 6, se você for habilidoso, você pode avançar um pouquinho aí, se não apenas ouça. Versículos 14 e 16, o que as pessoas estavam dizendo de Jesus? O texto vai dizer aí que isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Então, Herodes, versículo 16, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Então já havia essa divulgação dessa história no meio do povo, né? Quando nós olhamos aí para o texto de Lucas também, no capítulo 9, 7 a 9, nós vamos ler assim, ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam, Elias apareceu, e ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem então é esse a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Então, quando nós juntamos todas essas passagens, nós vemos aqui três coisas. Primeiro, Herodes estava preocupado com a fama de Jesus. Segundo, ele estava assustado, acreditando realmente com o povo que poderia ser João Batista que voltou dos mortos. E terceiro, ele estava querendo ver Jesus para tirar as suas dúvidas em relação a toda essa questão. Então, o potencial de misticismo e superstição que havia naquela época era muito grande, irmãos. E quando se trata de uma possível manipulação de massas, né, essas duas coisas, tanto o misticismo quanto a superstição, são extremamente perigosas. Né? E acho que agora nós temos aqui uma luz piscando, porque
os textos paralelos vão iluminando a narrativa de Mateus, né? Marcos e Lucas vão deixar bem claro duas coisas. Primeiro, ao que parece, quando Herodes diz que Jesus é João Batista, ele está apenas formalizando uma opinião popular. Era a opinião geral que estava sendo especulada sobre Jesus ser o próprio João que voltou dos mortos. A segunda é que a publicidade exagerada de Jesus incomodava o rei da Galileia, né? Ele era um homem de perfil extremamente personalista. Então, quando ele manda executar João, de certo modo, ele mandou executar também porque ele queria se livrar da influência que João tinha sobre o povo. Isso atrapalhava os planos de Herodes, né? E de acordo com o texto de Lucas, ao ver aquela mesma centelha de notoriedade se acender, né, sobre também a pessoa de Cristo, Herodes queria ver Jesus. Então, queria ver Jesus para quê, hein? Fica meio que óbvio, né? Não era para ter uma conversa amigável com ele. Então, é muito coerente e também prudente que Jesus, nesse momento, queira se afastar, né? Porque ele precisava sair um pouco de cena, até porque ele ainda permanecia operando ali na região da Galileia por muito tempo, e ele iria precisar de livre trânsito para isso, sem a vigilância e a interferência de Herodes. Então, de acordo com Mateus, Jesus vai sair, né, de vez daquela região só no capítulo 19, quando ele então vai para Jerusalém, e de lá ele não volta mais, né? E dessa forma, seria sábia a escolha dele então de evitar uma entrevista precipitada com Herodes, que ele chamava de raposa. Você depois pode conferir em Lucas capítulo 13, 31 a 35. Então, àquela altura, o relato, né, de Lucas, o texto paralelo, Herodes já havia declarado o seu propósito de matar Jesus. Então, com base nessas evidências, a gente pode afirmar que Jesus decidiu então se retirar, porque ele precisava sair, né, do raio de visão de Herodes. Tudo que ele queria naquele momento era evitar publicidade, né? Qualquer coisa que fosse associada à ideia de um movimento grande de pessoas ao seu redor, que trouxesse o aumento dessas notícias que estavam chegando a Herodes. Ele queria evitar isso a qualquer custo. E também Jesus queria evitar a proliferação dessa ideia pagã e supersticiosa de que João havia voltado dos mortos, né? Então, isso certamente estava nos seus pensamentos nessa hora. Jesus, então, estava procurando aquilo que, hoje em dia, muita gente não quer, que é o anonimato, né? Jesus deixou de alimentar ali as redes sociais e se retirou. Então, dessa forma, nós podemos ver um quadro bem coerente entre a narrativa de Mateus e os textos paralelos. Se a gente fosse fazer uma linha do tempo, a gente poderia imaginar assim: primeiro Jesus sai, aliás, os discípulos de Jesus saem em missão, Mateus capítulo 10. João Batista é executado, Mateus 14, de 3 a 12. Depois o ministério solo de Jesus vai ganhar projeção, ele vai ficar muito famoso. Depois, no meio do povo, surge essa crendice de que João voltou dos mortos. Herodes vai ser influenciado por isso e começa a acreditar e fica perturbado com essa questão, né? E os discípulos, então, retornam da missão e querem contar a Jesus tudo o que aconteceu. O texto de Lucas 9 diz que eles voltaram eufóricos, dizendo: Jesus, até os demônios se submetiam à nossa ordem. Jesus diz para eles: calma. Não é com isso que vocês têm que se alegrar mais. Vocês devem se alegrar mais pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Expulsar demônio não é a coisa mais importante. Mais importante é ter o nome escrito no céu. Então, o assédio do povo não dá uma trégua para Jesus, o tempo todo o povo está ali assediando. E a conclusão é que Jesus ouve falar dessa suspeita de Herodes e ele agora quer se retirar para um lugar isolado. Esse é o objetivo de Jesus. Ele pode fazer isso, ele tem a escolha para fazer, não é? Mas como é que o povo reage a essa escolha de Jesus?
Aí o verso 13, segunda parte, e os demais versículos vão mostrar. Né? Se a gente seguir com a leitura, o texto diz: ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então imagine o seguinte: Jesus entrou num barco para passar para outra margem do lago da Galileia, e a multidão foi seguindo pela margem. Olha que a distância era grande, mas o povo queria estar com Cristo. O povo queria sempre receber solução para suas necessidades imediatas, entre outras coisas. Então, a essa altura, uma espécie de drama começa a se desenhar aqui, e ele é apresentado em 4 atos. O primeiro ato, nós vamos ver aí que as multidões que vêm de toda parte descobrem de algum modo para onde Jesus estava indo de barco. E Lucas informa que seria Betsaida, uma cidade ao lado oriental do Mar da Galileia. Lucas 9, versículo 10. Então, o povo segue Jesus a pé ao longo da margem, e Marcos informa que a multidão chegou antes de Jesus. Marcos 6, 33. E quando Jesus chegou ao seu destino, a multidão já o aguardava. Nós vemos aí na segunda parte do versículo 13 e no versículo 14. O segundo ato, Jesus passou todo aquele dia curando os enfermos. Versículo 14 diz que quando Jesus viu a multidão, ele se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Ele passou o dia inteiro curando, né, muitas horas, e todo mundo ali sem comer. E como a região que Jesus havia escolhido era isolada, deserta, não havia onde comprar pão, então Jesus disse aos discípulos, aliás, os discípulos disseram a Jesus, né, despeça essa multidão antes de cair a noite, para que eles possam ir pela região e conseguir algum lugar para comprar o que comer. Versículo 15. Então, esse é o segundo ato. No terceiro ato, Jesus faz algo surpreendente. Ele diz para os discípulos, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Versículo 16. Essa ordem de Jesus parece estranha, mas veja, nós estamos falando de um grupo de discípulos que acabou de vir de uma missão e estava muito eufórica com o sucesso. Então, a ideia aqui é a seguinte: bom, vocês não puderam expulsar até demônios? Então, por que vocês não podem dar de comer a esse povo? Não é? Parece um contrassenso, né? Mas Jesus está colocando seus discípulos à prova. E é certo que eles não esperavam essa resposta. Afinal, Jesus era o mestre, era ele que tomava as decisões, era ele que dava a direção sempre a seguir em cada situação de crise. Então, como é que ele agora está entregando aos discípulos a responsabilidade de fazer alguma coisa especial, fora do padrão? Isso aqui, irmãos, nos faz pensar nas muitas vezes em que Cristo quer nos tirar da nossa zona de conforto, em que ele coloca desafios diante de nós para justamente nos tirar dessa situação de comodidade que muitas vezes nós nos instalamos e não queremos sair. Mas vem o quarto ato, e aí a reação dos discípulos foi de expor a sua incapacidade. Eles disseram: Senhor, onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? Não é? E aí, versículo 17 diz: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. É interessante que em João, no texto de João, nós vamos ver ali que o que eles tinham, na verdade, era o lanche de um menino: 5 pães e 2 peixes. E aí, André pergunta de forma irônica: o que é isso para tanta gente? Capítulo 6, versículo 9. Irmãos, se existe uma coisa que a gente deve pensar bem, é sobre aquilo que a gente fala com Deus. Porque o Senhor leva muito a sério o que a gente diz, né? Então, quando André perguntou o que é isso para tanta gente, ele não sabia o que estava para acontecer ali, né? Capítulo 6 de João, versículo 9.
Então, Jesus diz, tragam esses pães e peixes aqui para mim. Se a narrativa parasse aqui, a única solução viável ali seria realmente despedir a multidão. Mas Jesus está para fazer algo em resposta àquela necessidade que iria impactar profundamente a todos os presentes. É o que mostra os versículos seguintes, 18 e 19. Então, versículo 19, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Jesus não rejeita aquela pequena quantidade de alimentos. Ele manda que os discípulos tragam até ele. Enquanto isso, ele orienta a multidão a se sentar na relva rasteira que cresce naquele lugar, e como se fosse algo natural, Jesus então prepara aquele cenário para aquilo que vai acontecer, mas de forma bem simples. Então, o que acontece efetivamente naquele momento, irmãos? Jesus diz alguma palavra mágica? Ele diz que venha pão do céu, que os peixes pulem da água e já venham preparados para comer? Ele não fala nada disso. A única coisa que ele faz é dar graças ao Pai. E ele apenas tomou os 5 pães e 2 peixes, deu graças, e a palavra aqui, em logesen, no grego, ela se traduz como abençoou, que significa literalmente, disse a bênção, ou bendisse aquele pão e aqueles peixes. Não quer dizer que Jesus apenas louvou a Deus e Pai, e ele orou em ações de graças, só isso. Isso era algo muito familiar a Jesus, certamente ele ouviu muitas vezes os seus pais dando graças a Deus, né, com aquela oração básica dos judeus, bendito és tu, Jeová, nosso Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. E talvez tenha sido esta oração que ele pronunciou naquele momento. O que importa é saber que ele não atribuiu aos pães e peixes nenhum poder mágico, não houve ali qualquer invocação de poder sobre eles, e o andamento do texto faz lembrar bastante a dinâmica litúrgica da ceia do Senhor. Jesus tomou o pão, ergueu o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. É exatamente a dinâmica da ceia, e é o que ele faz aqui também. Algo simples, breve, porém muito significativo. Então, após ter dado graças, ele entrega os pães, os 5 pães, entrega os peixes, os 2 peixes partidos para os seus discípulos, e eles distribuem à multidão. E é nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer, porque até ali não tinha nada anormal. Mas o anormal é o que relata o versículo 20, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, a gente pode colocar aqui uma multidão de aproximadamente umas 10.000 pessoas, no mínimo. Então, à medida que os discípulos repartem os pedaços dos pães e dos peixes, os pedaços em suas mãos não se esgotam. De forma miraculosa, Jesus, com seu grande poder, ele faz com que aqueles 5 pães e 2 peixes tenham alimentado essas milhares de pessoas. E o texto afirma que todos se fartaram e eles ainda recolheram 12 cestos cheios com sobras. O mais extraordinário nesse evento é que, do ponto de vista teórico, ninguém poderia alegar que Jesus realizou algum sinal. O texto não fala de nenhum milagre, ele só fala de uma partilha, a partir do momento em que Jesus deu graças. No entanto, o que as pessoas viram foi um autêntico milagre. Isso aqui tem implicações, não é? E pelo menos 2 implicações grandes aqui nesse evento, que são conectadas àquilo que aconteceu no Antigo Testamento como uma sombra do que Jesus está fazendo na sua jornada ministerial, né? Uma em caráter profético e a outra em caráter mediatório. Em caráter profético, faz lembrar Eliseu. Uma das características mais marcantes do ministério de Jesus
era justamente a sua identificação com o profetismo do Antigo Testamento. A forma como Deus confirmava suas palavras com sinais e maravilhas. E esse evento em especial relembra o auge do profeta Eliseu, quando no tempo da fome, em todo o Vale do Jordão, Eliseu alimentou 100 homens com apenas 20 pães. É claro, se você for comparar o evento com Eliseu, 20 pães para 100 homens, né? E o evento de Jesus, 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas, é claro que a proporção é diferente, mas nós estamos falando de um homem que viveu no Antigo Testamento, num contexto muito diferente do qual nós vivemos hoje, né, onde alimentar 100 homens com 20 pães realmente foi algo extraordinário. Né, então o texto diz, 2 Reis, capítulo 4, 42 a 44, diz assim: um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? A mesma pergunta dos discípulos, né? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, você vê que é um texto bem semelhante. A pergunta é: será que Jesus realizou um sinal com características tão semelhantes, né? E, ao mesmo tempo, com dimensões tão astronomicamente superiores? Será que ele fez isso apenas por coincidência? Eu creio que não. Será que ele não está dizendo aqui nas entrelinhas: eis aqui quem é maior que Eliseu? Como ele já havia feito lá no capítulo 12, dizendo sobre si mesmo: eis aqui quem é maior do que Jonas, quem é maior que Salomão. Então é o que Jesus está dizendo aqui com esse sinal. O que é mais importante é o fato de Deus confirmar através daquele sinal na mente do povo que Jesus era aquele por quem Deus agia. Ou seja, Jesus de fato era quem dizia ser, o enviado de Deus, o Filho de Deus. E em caráter mediatório, faz lembrar Moisés, né? Esse é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. E eu creio que é uma das razões para isso é o fato de João, né, lançar muita luz sobre as implicações deste sinal. Se nós fizermos a leitura atenta da narrativa de João, depois você pode ler em casa, você vai ver que esse mesmo sinal vai fundamentar um grande discurso de Jesus, no qual ele se descreve como o pão da vida. O pão da vida que pode dar vida ao mundo inteiro. João 6, 22. O discurso lá, né, ocorre logo depois da multiplicação dos pães e peixes. E no texto de João, nós lemos a descrição da reação do povo quando vê o sinal, quando eles veem o sinal, eles reagiram de 2 formas. Primeiro, eles reconheceram que Jesus era o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. João capítulo 6, versículo 14, fazendo alusão a Deuteronômio 18, a promessa de Moisés, não é? E depois o povo também queria fazer de Jesus o seu rei, à força. João capítulo 6, versículo 15. Ou seja, a relação do povo com Jesus ainda se baseava apenas em interesse, em obter o sustento das suas necessidades imediatas, de coisas materiais, a necessidade do ventre, do aqui e o agora. E diante disso, Jesus se retira do meio do povo e foi orar sozinho no monte. Então, logo após esse momento, Jesus passa a repreender o povo por essa atitude mesquinha, materialista, imediatista, e ele os desafia a pensarem fora da caixinha, como a gente costuma dizer, não é? E entenderem que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E é justamente nesse momento em que Pedro diz: Senhor, duro esse discurso, quem pode suportar? Né? E a síntese, então, é que Jesus veio para mediar uma nova aliança, não mais baseada no sangue de animais, mas no seu próprio sangue, no seu próprio corpo. E ele é o verdadeiro alimento espiritual que pode saciar de vez a fome dos seres humanos. A nossa fome de significado, a nossa fome de satisfação, a nossa fome de contentamento, a nossa fome de aceitação,
nossa fome de completude, a nossa fome de pertencimento, essa fome que a gente tenta saciar com tantas coisas banais e pequenas deste mundo que não podem trazer contentamento para nós. E se nós ligarmos tudo isso ao fato de Mateus esquematizar o seu evangelho de modo a mostrar que Cristo é o novo Moisés, então o círculo se fecha perfeitamente e nós vamos ver que essa narrativa de pães e peixes, ela precisa ser vista sob uma ótica mais ampla, né? E aqui, irmãos, já partindo para a conclusão dessa breve reflexão, eu quero destacar algumas lições que nós podemos tirar dessa passagem e de tudo que nós vimos. Eu destacaria apenas 5 pontos aqui. Primeiro, é que em Cristo o poder jamais ignora a compaixão. Nós falamos no início que o poder é algo que normalmente não leva em conta a compaixão e a misericórdia. Na verdade, aquela frase antiga, né, de que o poder corrompe, e quanto mais poder, mais corruptor o poder se torna, ela é muito real na história dos homens, na vida dos homens. Mas, na experiência de Deus nesse mundo, né, quando Ele veio, o seu Filho Jesus aqui veio a este mundo para viver entre nós, Jesus nos mostrou uma nova forma de lidar com o poder. Ele mostrou que ainda que nós possamos fazer o que queremos, ainda que nós tenhamos os meios, ainda que nós tenhamos os recursos, ainda que nós tenhamos muita vontade, que isso seja o nosso desejo, o nosso propósito, até o nosso sonho, talvez nós precisemos abrir mão do que nós queremos fazer para exercer a compaixão e a graça. É isso que acontece aqui. Qual era o propósito de Jesus ao sair com seus discípulos? O isolamento. Mas ele conseguiu o isolamento? Não. Quando ele viu a multidão, a primeira coisa que ele faz é abandonar o seu propósito de ficar sozinho e ir para o meio da multidão e atender a necessidade da multidão. É interessante que há uma passagem, que a gente não vai ver agora, mas também dentro dos evangelhos sinóticos, em que Jesus ele se entrega tanto a esse trabalho, que ele não tem tempo nem para comer. Então Jesus ele tinha essa disponibilidade constante de atender às necessidades daqueles que vinham procurar a sua atenção, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. Isso é algo que a gente deve pensar, é algo sobre o qual nós devemos pensar um pouco, porque quando Jesus chega e vê a multidão, a atitude dele é uma atitude cheia de compaixão. E na perspectiva humana natural, o poder sempre tende a ignorar a compaixão, porque o poder se torna arrogante, personalista, egoísta, indiferente à dor alheia, mas não em Jesus. Ele tem o poder, ele pode fazer o que ele quer, ele teria todo o poder e meios para poder naquele momento, se isolar com seus discípulos, mas uma lição importante que ele passa para nós é que é importante equilibrar o poder que temos, cultivando na mesma proporção a misericórdia e a compaixão. E eu não estou falando aqui de poder, de grandes poderes, eu estou falando de pequenos poderes que nós temos diariamente e que nós muitas vezes usamos em detrimento das oportunidades de compaixão que se apresentam para nós. E isso acontece muito mais vezes e de forma muito mais comum do que nós imaginamos, irmãos. Vamos pensar nos nossos relacionamentos familiares. Quando nós estamos numa discussão, a gente sente que está com a razão. Porque todo mundo sente, né? Quem é que não está com a razão? Todo mundo tem razão. Nós temos o poder de continuar aquela discussão até provar que nós estamos certos. Mas e se nós abríssemos mão desse poder em nome da paz, da harmonia e do bem-estar da nossa família e do nosso lar? Se nós abríssemos mão desse poder para que tudo ficasse bem, para que todos ficassem em paz?
e depois, num outro momento oportuno de calma e tranquilidade, a gente tentasse voltar ao assunto e discutir em outro contexto, e aí talvez chegar a uma conclusão pacífica e que deixasse todo mundo satisfeito. Os pais, eles sofrem muito essa tentação, né? Nós, pais, nós sofremos muito dessa tentação. E aqui eu não estou falando só do pai, estou falando do pai e da mãe. Nós temos poder sobre os nossos filhos, Deus nos deu esse poder. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter muito temor ao exercer esse poder. Ele não pode se tornar uma tirania, mas ele também não pode se tornar algo leviano, negligente. O Senhor nos entregou uma tarefa difícil, que é formar nos nossos filhos um caráter cristão, caráter bíblico, onde prevaleça o temor a Deus, o amor a Deus, com firmeza, sem poupar a vara da disciplina, mas ao mesmo tempo sem provocar a ira nos nossos filhos. Olha que coisa difícil. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Mas às vezes, quando nós, pais, somos tomados por aquela crise dos 16 anos, né? Já estando avançado em idade, vem aquela crise dos 16 anos e a gente quer provar que está certo de todo jeito. E a gente podendo dar um passo atrás, recuar, usar a compaixão e a graça, nós preferimos usar o nosso poder. E o que nós fazemos com isso? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de exercer graça e misericórdia na vida dos nossos filhos. Eu posso falar isso, irmãos, de cadeira, porque eu errei muito nesse aspecto com os meus filhos, muito. Houve muitas oportunidades em que eu poderia ter recuado e não recuei. Isso criou barreiras entre nós. E essas barreiras existem até hoje. Mesmo eles estando casados com suas famílias, são barreiras que talvez nunca vão cair, porque foram barreiras consolidadas ao longo de anos de relacionamento, né? E eu nunca fiz nada que não tenha sido com boa intenção, com a intenção de fazer o melhor, mas em muitos momentos, quando eles quiseram atenção e pediram, eu não dei, porque eu estava preocupado com as coisas importantes a fazer. Então eu tinha o poder, e eu usei o meu poder para fazer o que eu queria fazer, e o que eu achei que devia fazer, mas não fui sábio para usar a compaixão e abrir mão do poder quando devia. Você entende isso? São coisas simples do dia a dia. E olha, irmãos, isso acontece com todos nós estamos debaixo do mesmo pecado aqui. Né? Você pode dar um passo atrás, dizer, poxa, eu vou deixar passar isso porque para que eu vou insistir nessa situação? Não vai construir nada, não vai fazer bem nenhum. Então, nesse aspecto, nós precisamos de uma atitude de arrependimento, irmãos, pelos nossos erros. Esses dias têm sido dias de muita reflexão para mim nesse sentido, porque essa semana agora que passou, nós tivemos aqui o presbitério com os pastores, com o bispo, né, e os pastores da nossa região, da nossa regional, e houve um momento em que eu pedi perdão, né, por um pecado que eu cometi nesse sentido, de guardar coisas no coração que não podia ter guardado. E essas coisas, irmãos, fazem bem para nós. Elas trazem cura, elas trazem restauração. Então, para você que é pai e tem preferido usar o poder ao invés da compaixão, arrependa-se. Você que é filho que tem sofrido com essa atitude dos seus pais, perdoe. Procure a reconciliação, entenda que o pai ou a mãe, quando faz isso, faz com boa intenção, com a intenção de fazer o melhor, mas, ainda assim, a gente erra. Então, Jesus nos ensina isso, irmãos. Ele se sacrifica. Ele abre mão da vontade que ele tinha, do propósito que ele tinha, e do direito que ele tinha de ficar só para atender a necessidade do outro. E esse outro pode ser
uma pessoa que está bem perto de nós, dentro do nosso lar, da nossa casa. Pode ser o marido, pode ser a esposa, não é? Dentro do meu relacionamento hoje com a minha esposa, eu tenho procurado avançar nesse sentido. Não é fácil para mim largar um livro e ir lá ficar com ela para assistir um filme, alguma coisa. É um sacrifício. Mas eu tenho me esforçado. Eu tenho me esforçado em fazer isso. Porque é isso que eu devo fazer. É o que Deus espera que eu faça. Não é? Então, essas questões de relacionamento, né, e esses momentos em que o poder prevalece sobre a compaixão e a misericórdia, irmãos, podem definir o sucesso ou o fracasso da nossa vida familiar. E a gente precisa pensar sobre isso. A segunda lição importante é que em Cristo, a meta é sempre não despedir ninguém de mãos vazias. Jesus tinha essa disponibilidade e ele também tinha esse propósito de não deixar ninguém ir para casa de mãos vazias. Todo mundo que teve um encontro com Jesus saiu desse encontro levando alguma coisa. Ainda que tenha sido uma lição importante, um aprendizado, ninguém saiu de mãos vazias. Os discípulos pensaram e agiram com a lógica, e eles fizeram aquilo que qualquer um de nós faria. Senhor, manda esse povo embora, para eles comprarem comida. Mas Jesus desafia os seus discípulos a fazerem algo mais, algo além do seu alcance. Irmão, será que aquela multidão, será que todo mundo que estava ali precisava de pão? Será que ali não tinha os aproveitadores que não gostavam de trabalhar e também estavam no meio da multidão ali querendo comer uma refeição fácil? É claro que tinha. Mas Jesus não ficou pensando, esses malandros estão aí, toda essa turma de vagabundos, em vez de procurar um serviço, fica aqui esperando milagre. Jesus não pensou assim. E por que a gente pensa, né? Essas são as justificativas que a gente tem para não abençoar a vida dos outros. Quando alguém vem bater a nossa porta, a gente pensa, esse aí só quer aproveitar. No fundo, nós estamos dizendo, Senhor, manda embora. Deixa eles se virarem. Será que Jesus esperava que eles realmente fizessem algo de prático naquela circunstância, irmãos, que pudesse atender a multidão? Não, ele não esperava. O seu propósito era despertar neles o inconformismo com a necessidade alheia. Eles iriam precisar disso para fazer a obra de Cristo de modo eficaz no futuro próximo. E eles aprenderam a lição, irmãos, porque quando nós lemos em Atos capítulo 4, nós vemos que naqueles dias a igreja era uma igreja solidária. Ninguém passava privação, porque os que tinham traziam e repartiam o que tinham com os que não tinham. Então, era todo aquele processo de solidariedade, partilha, e ninguém voltava para casa com as mãos vazias. Uma lição importante também para nós, não é? Quando alguém vem bater a nossa porta, de novo, pode ser um filho, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um familiar, pode ser um estranho. Mas nós precisamos sempre procurar ter alguma coisa de bom para compartilhar. Terceiro, os discípulos também precisaram aprender qual era o seu lugar na obra de Cristo. É muito interessante notar que o que os discípulos têm aqui como símbolo da sua limitação para remediar a necessidade, apenas 5 pães e 2 peixes, se torna nas mãos de Jesus o ponto de partida para uma solução tão surpreendente quanto abundante. Não é? Isso vai falar do papel do discipulado na obra de Cristo. Quando Jesus os desafia, ele pretendia mostrar o tamanho da obra que aguardava por eles. E quando o mestre os deixasse, eles iriam precisar, e muito, assumir o papel de pastores do rebanho do Senhor. No entanto, seria fundamental compreender quais eram os seus limites. Não cabe ao discípulo realizar o impossível, não é o seu papel ter o protagonismo das ações nas vidas das pessoas, porque não é dele o poder é de Deus. Mas ele precisa estar disponível para ser usado sob esse poder, a fim de atender às necessidades. Então, o discípulo é apenas o intermediário entre o mestre e a multidão, não é? Ele diz que
o texto diz que os discípulos, eles se colocaram ali como um fator de impedimento. E eles agiram como uma represa e não como um canal. Mas o que Deus quer fazer das nossas vidas é um canal e não uma represa. Então, o discípulo, ele diz o que o mestre diz. Ele crê no que o mestre diz que ele deve crer. O texto diz que depois Jesus, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e os discípulos, deram às multidões. Então, o milagre é Deus quem faz. O que nós fazemos é apenas ser instrumentos do milagre, intermediários desse milagre na vida das pessoas. Mas Deus pode usar as nossas vidas, irmãos, para realizar grandes coisas. Deus pode usar a sua vida. Existe uma coisa aqui na nossa igreja que as pessoas não gostam no nosso culto de oração. Aliás, eu acho que é até por isso que muita gente não vem ao nosso culto de oração. Sabe o que é? É quando nós dizemos assim, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Sabe por quê? Porque aqui nessa igreja não tem um pastor que faz milagre na vida de todo mundo. Aqui nessa igreja não tem um pastor que tem revelação para todo mundo. Não tem um pastor que é dono do poder e ele toca nas pessoas e todo mundo sai curado, feliz e contente. Não, não tem. E eu espero que nunca tenha. Porque isso, meus irmãos, não é verdadeiro. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é o seguinte: todo culto de quinta-feira, Cristo está presente aqui. E Ele pode usar a vida de uma pessoa que a gente menos espera para curar uma enfermidade nossa, como já aconteceu aqui diversas vezes. Porque Cristo usa quem Ele quer e quem se dispõe a ser usado por Ele. Se você estiver aqui na quinta-feira, Cristo pode te usar. Ele pode usar você como instrumento. Assim como Ele pode usar outro para abençoar a sua vida. Então, meus irmãos, o nosso papel é dizer: Jesus, olha, o que eu tenho aqui são 5 pães e 2 peixes. Não é muito, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, então faça. Eu me disponho e eu coloco nas tuas mãos. Entende? E por fim, meus irmãos, quando o Senhor concede abundância, não deve haver desperdício, não é? É muito significativo esse detalhe da narrativa, porque ele está presente em todas as versões dos 4 evangelhos. Ninguém omitiu esse fato. João ainda acrescenta as palavras de Jesus: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca, para deixar claro que não foi uma coisa por acaso. Por que Jesus teve essa preocupação, irmãos? Porque para ele a vida é algo sacramental. E tudo aquilo que pode manter a vida e suprir a vida deve ser considerado também sacramental. O trabalho, a saúde, os recursos, as riquezas, o pão, tudo que vem das mãos de Deus, meus irmãos, é santo. Então deve ser tratado com toda reverência, respeito e consideração. Além do carro, né? O brasileiro adora esfregar um carro, né? Passar uma cera e cuidar e aquela coisa toda, com algumas exceções, mas em geral o povo brasileiro gosta disso. Mas existem outras pequenas coisas que nós precisamos considerar sagradas. O pão de cada dia que o Senhor nos dá, o alimento diário, né? O dom da vida, a saúde, o bem-estar. Meus irmãos, tudo isso é sagrado. O nosso trabalho é sagrado. Então deve ser tratado com toda reverência, respeito e consideração. Não se joga fora. Comida não se joga fora. Se a gente puder, tiver alguém perto ali, se a gente puder pegar o que sobra, juntar, colocar numa marmita e levar para a pessoa que precisa, sempre tem alguém que precisa. Não é? Nós em casa agora estamos numa luta para controlar o pó de café, porque o negócio está, né? Tá violento. Então a gente agora só está fazendo a medida necessária. Eu nunca tomei café requentado, passei a tomar agora. Bota um pouquinho de leite em pó e vamos que vamos. E olha, irmãos, que é bom não é não. Mas o preço do café está ensinando a gente essa lição aqui do texto de Mateus, né? Não é?
Lembra aquela frase que não vai pelo amor, vai pela dor? Então a gente tem que aprender de algum modo, né? E por fim, irmãos, Deus pode fazer muito com o pouco que é colocado em suas mãos. Naquela época, mulheres e crianças não eram contados. E o texto cita apenas o número de homens, versículo 21, 5.000 homens. E a julgar pelo fato de as multidões serem constituídas em grande parte de famílias inteiras, nós podemos deduzir, como já foi dito, que no mínimo umas 10.000 pessoas estavam ali e foram alimentadas até satisfação plena por apenas 5 pães e 2 peixes. Não há como a gente dizer que havia mais do que isso na narrativa, porque ela não dá margem para isso. Então, Deus pode fazer com o pouco que nós entregamos a Ele grandes coisas e coisas surpreendentes, se isso fizer parte do seu propósito. Não é? Eu me lembro que aquela oferta da viúva, quando Jesus diz, olha, a melhor oferta foi dessa mulher, porque ela deu tudo o que tinha. O que tinha era pouco, mas ela deu tudo o que tinha. Os outros deram apenas das sobras. Então, meus irmãos, nós também precisamos recuperar a compreensão acerca dessas lições importantes que Deus coloca para nós e que devem ser aproveitadas por nós nessa noite a título de aplicação. Não é? Em Cristo, o poder jamais ignora a compaixão. O poder é importante, o direito é importante, mas o dever de agir compassivamente também é importante. Em Cristo, a meta é de não despedir ninguém de mãos vazias. Que essa seja também a sua meta, que esta seja a minha meta. Que cada um que bater em nossa porta, cada oportunidade que nós tivermos de fazer o bem, não deixemos de fazer, irmãos. Também precisamos saber qual é o nosso lugar na obra de Cristo. Nós não fomos chamados para fazer milagres, sinais e maravilhas, né, porque nós não temos poder para isso. Mas devemos estar disponíveis nas mãos de Deus, porque se Ele quiser nos usar para esse fim, então que seja. Estejamos disponíveis. Mas entendamos que o poder não é nosso, o poder é de Deus. Ele que faz, nós somos apenas instrumentos nas suas mãos. Não é? Outra coisa importante para guardar, né, quando o Senhor concede abundância, não deve haver desperdício. Se Ele tem dado a você mais do que você pode ajuntar, entenda que o que Ele está dizendo a você é que é a hora de você compartilhar. Porque, como nós falamos hoje pela manhã, né, o nosso melhor plano de previdência é Cristo. Porque com Ele, meus irmãos, a nossa aposentadoria está garantida. E ela vai durar a eternidade. Então, que nós precisamos realmente ter mais fé em Deus e menos confiança na nossa própria capacidade, porque é uma ilusão. E por fim, Deus pode fazer muito com o pouco que nós colocarmos em suas mãos. Então que nós tenhamos coragem e ousadia de dizer, Senhor, não posso fazer muito, mas o pouco que eu posso fazer está aqui, eu coloco à tua disposição, então faça para a tua glória e para a tua honra. Amém, irmãos? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade preciosa que o Senhor nos tem concedido de podermos estar aqui, reunidos nessa noite, mais uma vez expostos à tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que tem nos ensinado mais uma vez, Senhor, verdades e princípios, Senhor, que são tão importantes e tão marcantes aqui para nós nessa noite, mas não podemos ouvir essas palavras, ó Deus, e quando sair daqui esquecê-las, como se elas não tivessem sido ditas a nós e como se nós não tivéssemos sido responsabilizados por ouvi-las. Que o Senhor fale com propriedade aos nossos corações, que essas lições fiquem gravadas em nosso consciente, em nossas mentes e corações, e que elas se transformem, Senhor, em vida, em atitude, em ações práticas para nós no decorrer dessa semana. Que nós possamos ver, ó Deus, estas aplicações que fizemos, ó Deus, se tornando uma prática real em nossas vidas, e isso mude para melhor o nosso convívio familiar, a nossa relação com as pessoas.
que nós sejamos usados por Ti, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude em cada dia, Senhor, em cada oportunidade, quando nós tivermos, ó Deus, sempre a chance de fazer, que nós possamos, ó Deus, preferir usar a compaixão e a misericórdia acima do poder, Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos, ó Deus, previdentes nessa questão e a nos prepararmos para viver a partir desses valores e princípios que nós acabamos de aprender na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, na Tua graça, na Tua misericórdia. Senhor, a não deixar ninguém sair da nossa presença com as mãos vazias. Sempre que alguém bater a nossa porta, sempre que nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, que nós nunca deixemos de fazê-lo, Senhor, para glorificar o Teu nome e também para atender aqueles que precisam da nossa compaixão e da Tua graça fluindo através de nós. Senhor, ajuda-nos também para que nós sejamos movidos de íntima compaixão a cada dia, Senhor, quando tivermos a oportunidade, Senhor, de fazer, para que na Tua presença nós sejamos usados, ó Deus, poderosamente para suprir essas demandas, essas necessidades, Senhor, porque temos família, temos filhos, temos esposas, maridos, enfim, pessoas com as quais nos relacionamos diariamente e precisamos colocar em prática, em primeiro lugar com elas, as lições que aprendemos aqui. Senhor, faz com que nós sejamos também cuidadosos, ó Pai, em administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que a abundância que o Senhor nos dá não se transforme em desperdício, Senhor, e nem em instrumento de vaidade nos nossos corações, mas que ela seja repartida, compartilhada, Senhor, para abençoar a vida de outros. Ajuda-nos também, Senhor, para que nós possamos saber o nosso lugar na Tua obra e entendermos que nós não fazemos milagres, mas que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Então, que nós não sejamos omissos e que também não sejamos vaidosos e arrogantes, entendendo que o poder está nas nossas mãos, porque o poder vem das mãos do Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos, Pai, que todas essas lições sejam aprendidas e sejam, Senhor, postas em prática por cada um de nós aqui, e isso mude, Senhor, a nossa história para melhor. Que nós sejamos mais parecidos com Cristo, Senhor, através da prática dessas lições. Nós te pedimos e te agradecemos, orando para que o Senhor nessa noite opere cura, que o Senhor opere libertação, que o Senhor opere mudança de vida no coração e na mente de cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.